Galera, vamos lá pro quarto vídeo. A gente vai falar agora de vetores, matrizes e strings. Bom, imagine que você precisa fazer um programa que armazene 400 números inteiros. A gente sabe que para fazer um programa que tem um espaçozinho para guardar um inteiro lá, a gente vem aqui, por exemplo, dar um nome para ele, e nessa variável aqui a gente pode guardar um inteiro qualquer, tá? Agora imagine isso para 400 entradas. A gente teria que vir aqui e criar variáveis com nomes diferentes, 2, 3, e fazer isso aqui até o 400. Dá pra ver que para fazer isso aqui não seria uma burrice muito grande. Então a gente tem a opção de vetores, tá? Para guardar mais informações, um tamanho maior. Os vetores existem para essa finalidade: armazenamento de grande quantidade de dados. Como é que a gente declara um vetor? Nesse caso aqui do tipo inteiro, tá? Mas pode ser de qualquer tipo. É o seguinte, a gente faz da mesma forma que uma variável só normal, só que a gente vai ter esse colchetes aqui para explicitar a quantidade de espaços que a gente quer aí. Por exemplo, se a gente tivesse esse programa aqui para fazer com 400 números, a gente teria que criar um vetor desse jeito aqui: vetor colchete 400. Então ele iria criar um vetor com 400 posições, tá? Inteiras. A gente poderia estar guardando 400 números inteiros nessa estrutura aqui. X é a capacidade do vetor, certo? Índices são cada posição de um vetor. Ou seja, a gente vai, nesse caso aqui, ter essa estrutura aqui porque pode guardar 400 posições, e a gente vai ter uma forma de estar acessando essas posições aí, e que a gente chama de índice, tá bom? Aqui um exemplo, declarando um vetor de inteiros de 10 posições, e aqui a gente acessando, tá bom? Vou jogar na tela aqui o conteúdo da posição 0 do vetor, tá? Então o índice aqui é o 0. Por que 0? Porque o computador ele começa a contar do 0, tá bom, pessoal? Então ele vai ter 10 posições, mas para acessar a gente vai na primeira posição, a gente vai na posição 0, e aí ele conta até a posição 9, tá bom? Do 0 até o 9 são 10 posições, certo? Um esquemazinho aqui para mostrar pra vocês como é que o computador trata aí as posições, tá? Aqui são os índices, que é como a gente vai acessar cada posição. Por exemplo, se você imprimir esse conteúdo aqui, o que é que essa linha aqui vai retornar pra gente? Vai retornar o conteúdo do vetor nesse índice aqui, 0, nessa posição. E qual é o conteúdo? 4. Em notas índice 1, que é a segunda posição, vai ter o conteúdo 9, tá bom, gente? Ou seja, aqui são os espaços. O computador enxerga dessa forma aqui. Se você colocar o índice 10 aqui, ele vai dar erro, tá, gente? Porque ele vai para uma posição de memória que não está alocada. Então é dessa forma aqui que a gente vai trabalhar, tá? Vetores podem ser né, inicializados no ato da declaração. Dessa forma aqui, ó. Nesse caso aqui, ele vai inicializar e já vai preencher as 5 posições, com essa daqui no índice 0, essa daqui no índice 1, no índice 2, no índice 3, no índice 4, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui. Notas com 5 posições e com essa inicialização. Vou botar 4, 7, 10, 6 e 8, 5, certo?
Então, e vou imprimir na tela aqui para vocês verem como é. Notas. Vou escolher um índice qualquer aqui, a segunda posição. Então, o índice 1. Então, o que é que a gente espera aqui que ele mostre na tela? O 7, né, pessoal? Salvei, compilei, rodei, 7. Tá bom? Vou fazer outra linha aqui com a posição 4. A posição 5, na verdade, né, que é o índice 4. Ele vai mostrar aí o 8, né? 7 e 8. 7 e 8. Beleza? Vocês já estão enxergando aí que a gente poderia tratar isso aqui num laço, numa estrutura de repetição, para estar mostrando muito mais coisas, tá? Voltando aqui, vetores também pode ser passados como um argumento para funções, dessa forma aqui. Na assinatura da função a gente tem que colocar o tamanho, tá, pessoal? Entre colchetes. E na chamada da função a gente chama só o nome do vetor aí. Não precisa de estar colocando o tamanho não, tá bom? Matrizes ou vetores bidimensionais podem ser vistos como uma matriz na matemática. A matriz lá que vocês veem no ensino médio, beleza? Para armazenar dados em linhas e colunas. É exatamente como a gente vê no ensino médio. Cada posição da matriz a gente não chama de linha e coluna. Então aqui é da mesma forma, só que aqui vão ser espaços de memória, tá? Tem esse esquemazinho aqui, as posições, e aqui as posições. No caso, a primeira posição seria 0, 0, linha 0, coluna 0. A segunda posição, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, certo? Então a gente vai ter dois índices para estar trabalhando com matrizes. A declaração a gente, como é uma matriz, tem duas dimensões, então a gente vai ter que criar ela aqui e colocar entre colchetes as duas dimensões, tá bom? A gente pode inicializar também, no caso aqui é um pouquinho diferente. Aqui seria a primeira linha e os dados das colunas, e aqui a segunda linha e os dados que vão entrar nas colunas, tá? Eu vou criar aqui para vocês para mostrar o acesso. Deixar notas mesmo. Eu vou criar 2 e 3 como tá lá. Vou inicializar. Primeira linha. Eu coloco 1, 2 e 3. A dimensão das colunas são 3 posições, certo? Então botei 1, 2, 3, vírgula, chaves. A segunda linha. A segunda linha vão ter mais 3 colunas, né? Então vou botar 4, 5 e 6, certo? Tá aí declarado e inicializado uma matriz de notas, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui uma posição, vou imprimir na tela para ver como é que funciona. O nome, e aí eu vou ter que colocar os dois índices. Eu vou querer imprimir esse daqui, ó, 1. Então ele está na linha 0. O computador começa a contar do 0, né? Então ele está na linha 0, que é a primeira posição da linha, primeira linha, e primeira coluna. Isso. Então é a posição 0 também. E logo embaixo aqui eu vou imprimir mais uma. No caso vai ser o 5. Como é que fica? Então ele está na linha 2. Que no caso como começa a contar em 0, a gente vai a segunda linha vai ser 1, o índice, e vai estar na coluna 1, 2, certo? Que no caso como começa em 0 é 1. Então aqui ele vai ter que imprimir o número 1 e o número 5, se tiver tudo certo, tá?
Então 1 e 5, beleza? É assim que a gente acessa. E de novo aqui dá para vocês já enxergarem que a gente vai usar muito laço para tá acessando aí uma quantidade grande de conteúdo, tá? Acessando a posição. Aqui é um exemplo, tá? Vou falar um pouquinho de string agora. Uma string é um vetor de char. Um vetor do tipo char, tá? É uma sequência ordenada de caracteres, possibilitando o armazenamento de palavras ou frases. A gente sabia criar aqui uma variável do tipo char, só que ela só podia armazenar uma letra, tá? Um caractere, por exemplo, uma letra, beleza? Mas como é que a gente ia pegar, por exemplo, o nome do usuário? Não dá pra fazer aqui, tá, gente? Então a gente teria que ter um vetor do tipo char. Aí lá vai a gente criar um vetor do tipo char. Aqui a gente pode armazenar um monte de 10 caracteres, tá? No caso, poderia armazenar um nome aí que tivesse até 10 letras, tá? Como é que a gente declara aqui? A gente declara como vetor de char. Bota aqui o número de posições que a gente quer. E inicializando, nesse caso aqui tá a palavra Recife, tá? Como é que o computador vai ver isso daí? No vetor, o computador armazena posições de memórias consecutivas, tá? Então, criando e já inicializando, ele iria criar, e nessas posições aqui ele iria colocar na primeira o R, depois o E, depois até a última, e no final ele bota /0, tá, gente? /0 é só para ele para o programa entender que ali é a última posição na verdade a última posição mas aqui é depois do E, ele termina a string, tá bom? Então lembre-se aí do /0 que vocês vão usar para saber quando terminou uma string. A gente vai fazer um exemplo agora, tá bom? Abrangendo aí tudo que a gente viu, para vocês entenderem melhor. A gente vai fazer um programinha que recebe um nome, criar uma função de nome inverter, que vai receber a entrada que a gente pediu, que vai ser esse nome aqui, uma string, e vai inverter, e aí depois a gente vai imprimir na tela o nome invertido, certo? Vamos lá. O que é que a gente vai precisar? Vai precisar de um vetor. Eu vou colocar aqui nome, eu vou botar 10 posições, vai, certo? Eu vou pegar, deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho, digite o nome. Aqui eu vou dar um scanf para pegar o nome. O identificador para inteiro é D, né, gente? Para string é S, tá certo? E nome. Aí vocês vão perguntar por que eu não preciso do E comercial aqui. Já que, por exemplo, se eu for pegar um inteiro, criar um nome inteiro aqui, criar uma variável inteiro aqui de nome A, B, por exemplo, no scanf eu teria que ter o identificador D e teria que ter o E comercial na frente do B, tá bom? Porque essa função aqui ela trata com a posição de memória. Então nesse segunda argumento aqui eu teria que passar uma posição de memória da variável, certo? Mas porque para string eu não passo com o E comercial? Porque essa variável aqui ela representa a posição de memória da primeira posição, tá, gente? É um pouquinho diferente. Quando eu estiver falando de ponteiros, vocês vão entender melhor.
Então a princípio engulam isso aí que eu tô falando, que não precisa, tá bom? Porque isso aqui já vai passar uma posição de memória. Então vamos lá. Eu peguei o nome e agora eu vou ter que inverter esse nome. Eu posso fazer isso de várias formas, tá, gente? Mas eu vou fazer de uma forma bem simples aqui. O nome da função vai ser inverter. Ela vai receber o nome. Pode ser outro nome aqui, tá, pessoal? Só vou colocar até outro nome aqui pra vocês perceberem que pode ser. Vou botar name, certo? De 10 posições. Vamos lá, a gente vai ter que inverter isso aí. Eu vou criar uma string do mesmo, um vetor do mesmo tamanho, auxiliar aqui de 10 posições também, para ajudar a gente aí no processo de inverter. Eu vou criar um for, que eu ia aqui para de contador, tá, pessoal? Eu vou começar do zero. Como o vetor, o computador vai contar, vai acessar o vetor lá a partir da posição 0, eu vou iniciar essa contagem com 0 aqui e vou fazer isso até que pessoal, eu vou mudar um pouquinho aqui, tá? Vou colocar 6. Já eu explico para vocês porque fica mais fácil o entendimento aqui, tá? Então eu vou até menor ou igual a 6. Como o computador vai acessar aí o vetor do 0 até o 5, não é isso? Ele tem 6 posições, então o computador vai acessar do 0 até o 5 pelos índices, tá bom? E aí eu vou incrementar o contador. Aí vejam agora que eu vou fazer. Eu vou criar outro contador aqui, que ele vai contar ao contrário, tá, gente? Ele vai do último da última posição até a primeira, tá certo? Vejam aí o que eu vou fazer. Eu vou fazer esse vetor aqui, auxiliar, pegar, ele vai contar da última posição. Eu vou inicializar isso daqui com 5, tá? Que é a última posição. Ele vai o que ele vai fazer é pegar o vetor que entrou, a palavra que a gente entrou, e ele vai pegando a última posição e jogando na primeira desse auxiliar aqui, certo? Nesse caso aqui eu vou do 0 e name conte, que eu estou começando aqui do 5, certo? Então a primeira coisa que ele vai fazer aqui é eu vou na última posição do nome lá que entrou e vou jogar na primeira posição desse vetor auxiliar aqui, certo? E depois eu decremento o conte para ele ir para a penúltima posição e jogar isso daqui na segunda posição do auxiliar, certo? Que ele não vai chegar aqui no final e vai incrementar o i aí. Então, acabando esse for aqui, o que a gente vai ter é o conteúdo desse name aqui, que é o nome lá que a gente entrou. Ele vai estar invertido aqui nessa variável auxiliar, beleza? E aí, o que eu vou fazer agora é só outro for. Vou até copiar aqui. A gente vai do 0 ao 6, mas dessa vez só passando o conteúdo do vetor auxiliar que está invertido pro nosso nome, tá, pessoal? Cadê name?
beleza? Aqui a gente inverteu, colocando o resultado invertido nessa variável aqui. E aqui a gente só passou auxiliar, só passou esse conteúdo aqui para esse vetor aqui, tá certo? Ou seja, no final de tudo dessa função aqui, o que a gente vai ter nesse name aqui, nesse vetor, é a string que entrou invertida. E aqui a gente chamaria essa função inverter com o nome. O que vai entrar aqui é o nome que a gente pediu, tá, gente? E a gente vai mostrar na tela agora. O nome invertido é nome. Bom, gente, agora o que a gente espera é que o nome que a gente colocar lá de 6 caracteres seja escrito invertido, tá? Vamos ver se tá certo. Digita o nome Carlos, e aí o nome aqui tá invertido, tá, pessoal? Certo? Eu vou tirar aqui para vocês verem que se eu não chamar essa função, ele não vai fazer nada e vai imprimir o mesmo nome da mesma forma que eu escrevi, Carlos, certo? Tirando o comentário agora e rodando Carlos, tá aí o nome invertido. Beleza, gente? Acho que é só isso. Valeu, até a próxima.